infantil. E a igreja pode ir abrindo a palavra do Senhor, primeira carta de João, vamos ler o capítulo 3, versículo 11 ao 16. 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao 16. Leamos com atenção, com fé, a palavra do nosso Deus, que diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, novamente, Pai, abrimos a Tua santa palavra, na expectativa de ouvir a Tua voz, certos de que o Senhor há de edificar o Teu povo, porque o Senhor nos convocou para isso. O Senhor nos chamou em santo ajuntamento para habitar no meio de nós e transformar as nossas vidas segundo os Teus intentos. Por isso, Santo Espírito de Deus, cumpre todos os Teus desígnios na vida do Teu povo nesta noite, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem algo que tira o sono dos pais, é briga de irmãos, né? É algo que, olha, assim, parece que é tão comum briga entre irmãos, que quando as pessoas ouvem histórias de irmãos que não brigam entre si, até se assustam, duvidando, porque o comum é que seja uma relação de gato e de rato, de picuinhas, de intriguinhas, de provocações. A maioria dos presentes aqui certamente tem irmãos e faço a pergunta: brigavam com frequência com os irmãos? Levanta a mão quem tem coragem aí, para saber se brigava com os irmãos. O pessoal está honesto hoje, né? O pessoal está honesto, deixou, né, de tá à vontade. Então, muita gente. Agora levanta a mão quem vivia pacificamente com seus irmãos. Será, João? Será, João? É verdade? Se a mãe falou, é verdade, não tem como duvidar. Então, meus irmãos, essa relação quase bélica tira sono dos pais. Muitos nem sabem mais o que fazer. Eles ficam ali na expectativa de que quando crescerem, milagrosamente, quem sabe isso não passa, não é? E muitas vezes até passa. Porque eles ficam arrumando confusão por qualquer motivo. Discursos como: pai, mas o senhor só briga comigo, diz aquele injustiçado irmão que fica perturbando a irmã. E a irmã também fala: mas mãe, quem começou a briga? Diz a irmã bonita, fofinha, meiguinha: foi meu irmão briguento. E aí os pais ficam naquela loucura, vai levar os meninos para a escola, é uma confusão. Para de brigar. Quando tem dois, parece que ainda consegue ali falar com intensidade, separa as cadeiras, eles ficam mais em paz. Agora, quando são três, que ocupam toda a parte de trás do carro, aí parece que não tem paz. É confusão para cá e para lá, vai levar para a escola, confusão. Volta da escola, confusão. Vem para a igreja, confusão. Volta para casa, confusão. Vai sair para qualquer lugar, confusão. Até que finalmente surge aquela expressão: se ficarem brigando, acabou o passeio. E aí parece que todo mundo se acalma. Todo mundo agora, não, tudo bem, vamos nos acalmar, porque nós não queremos perder esse prazeroso passeio. E faz-se um silêncio, um cessar-fogo, que até assusta os pais. O nosso texto de hoje, meus irmãos, fala algo parecido. Fala algo de um amor que é exigido por Deus para com seus irmãos. O nosso texto fala a respeito do amor fraterno. João continua batendo nessa tecla.
Nas mensagens anteriores, falando a respeito como vivem os filhos de Deus, quais são as características da nova criatura, como é que se deve praticar a justiça. E aí então chega no nosso texto e o apóstolo não inicia um novo tema. Ele continua falando a respeito desse teste do amor, um teste onde nós podemos colocar à prova os nossos corações. Crentes amam uns aos outros, é o que João está aqui nos dizendo. Por isso que o nosso tema de hoje vai ser o chamado ao amor fraterno. Nosso tema será o chamado ao amor fraterno, e nós meditaremos nesse chamado ao amor fraterno, nos deixando conduzir pelo apóstolo João, que apresenta esse chamado de duas formas. Primeiro, revelando o oposto desse amor fraterno, e depois apontando as evidências desse amor fraterno. Vejamos então, meus irmãos, o que é o oposto do amor fraterno. Versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O apóstolo então aqui lembra a sua congregação, que a sua mensagem, como já fora dita ao longo da sua carta, não é nova. Ela tem origem ali na tradição apostólica, no ensino aprendido do próprio Senhor Jesus. Enquanto que os falsos mestres gnósticos tentavam persuadir os cristãos ali, localizados naquela igreja, o apóstolo tenta persuadi-los a retornar aos ensinos que outrora eles haviam aprendido. É como se ele dissesse: olha, voltem à mensagem que vocês ouviram desde o princípio. E que mensagem é essa? Que vocês amem uns aos outros. Um ensino que ia de encontro aos ataques sofridos por aquela igreja por parte dos falsos profetas. Porque a mensagem, o ensino daqueles profetas, desses falsos profetas, era um ensino que causava divisões, um ensino que causava problemas no meio do povo de Deus. João então fala: olha, isso não é amor, isso pelo contrário, é o oposto do amor, é o oposto do amor com que vocês devem partilhar uns com os outros. Então ele nos conduz para a meditação a respeito de uma narrativa do Antigo Testamento, para nos mostrar como que funciona esse oposto ao amor fraterno que vocês devem viver. Uma narrativa conhecida do povo judeu e da igreja dos primeiros cristãos ali, é como se ele transportasse o povo para a origem, para a raiz, para o local onde ele explica como que é o oposto desse amor que vocês aprenderam dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus. E ele nos conduz então ao livro de Gênesis. E aqui nós temos, irmãos, um conceito bastante valioso para a nossa tradição reformada. A Escritura explica a própria Escritura. O Antigo Testamento joga luz sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento joga luz sobre o Antigo Testamento. E tudo isso de maneira harmônica para que venhamos a compreender toda a Escritura, que é uma unidade só. Não existe isso de que o Antigo Testamento passou, que ele não tem mais valor. Na verdade, toda a Escritura tem valor para nós, toda a Escritura é nossa regra de fé e prática. O apóstolo então diz: amem uns aos outros. Amem como? Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Como não devemos amar os nossos irmãos? E ele então passa essa explicação de forma negativa, olhando a história desses dois irmãos e do assassinato de Caim por Abel, o assassinato de Abel por Caim, registrado ali em Gênesis 14, Gênesis 4, a partir do versículo 1. Uma narrativa conhecida. E aí, tanto que João nem explica os detalhes, ele vai logo interpretando, dando a seu entendimento a respeito daquela narrativa. E como então podemos resumir essa narrativa? Essa narrativa, meus irmãos, é após ali a saída do casal do Jardim do Éden. Após a saída ali do casal, eles começam a ter filhos, tem primeiro Caim, tem depois Abel, e aí são irmãos que trabalham no campo, ambos estão lá oferecendo sacrifícios a Deus, e o texto nos diz que Deus se agradou de um, no caso Abel, e rejeitou a oferta de outro, no caso Caim. Alguns textos do Novo Testamento jogam luz também sobre essa questão, quando lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, fala que pela fé, Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E aí Caim, nós conhecemos a história, não gostou nada disso. Essa rejeição irritou Caim. Ele passa então a odiar o seu irmão, odiar a ponto de arquitetar a sua morte. Então, um belo dia, Caim chama seu irmão para o campo e, chegando lá, se levanta contra o seu irmão e tira a sua vida. O nosso texto fala a respeito que ele assassinou a seu irmão. E um comentarista diz que é uma palavra forte que é usada aqui por João, para poder trazer tona toda essa malícia com que Abel foi assassinado. E por quê? Por que Abel foi assassinado? A comum leitura do nosso texto sempre nos leva a entender, e é bastante comum os comentaristas falarem a respeito da inveja de Caim a seu irmão, e isso está certo, de certa forma não está errado esse entendimento, é um entendimento correto, mais à frente falaremos mais a respeito disso. No entanto, João interpreta essa narrativa indo além desses relatos de Gênesis, que falam a respeito dos erros de Caim e da falta de fé do mesmo. João aponta que ele era do maligno. João diz, olha, ele era do maligno. O apóstolo afirma que o motivo maior era que Caim era do maligno. João faz essa conexão teológica afirmando que, olha, o diabo é assassino desde o princípio. Ele ouve o Senhor Jesus falando no seu evangelho e registra lá. Aqui ele então diz, olha, Caim matou porque ele era do maligno, as suas obras eram más. De certo modo, podemos entender aqui, meus irmãos, a origem, as raízes de todos esses acontecimentos malignos, e toda essa perversidade que nós observamos na nossa sociedade, as atrocidades, desumanidades, tudo de ruim que nós vemos à nossa volta. Aqui João está dizendo qual que é a origem. A origem é do maligno. E ao longo desse estudo da carta de João, nós temos visto esses contrastes entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. João então quer apontar aqui, olha, prestem atenção, os falsos mestres que disseminam essas doutrinas, que causam divisões, que causam problemas no meio de vocês, que levam ao ódio, que levam a invejas, tudo isso, obra do maligno, obra dos descendentes de Caim, porque assim como seu pai, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E o Novo Testamento fala que Abel era um homem de fé, Abel era um homem justo. Fala no Antigo Testamento, lá em Gênesis 4, versículo 4, que Deus se agrada dele. Mas e quanto a Caim? Caim vai dizer que o seu culto, as suas ofertas, ele tratava com mera formalidade. Judas, no versículo 11, fala da sua religião como sendo falsa. Então, João traz aqui uma ilustração clara, cristalina, de quem é e de como se comportam os filhos do diabo, personificados aqui em Caim. Essa é a distinção apresentada por João, inclusive não é nova, porque nós temos visto ele fazer esse contraste o tempo inteiro. Inclusive não é nova porque a gente vê esse contraste ao longo de toda a Escritura, tendo sua origem lá no Gênesis, sempre essa disputa, sempre essa distinção entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do maligno. Portanto, irmãos, diz o apóstolo, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque esse é o motivo do porquê tantas pessoas, porque o mundo odeia o povo de Deus, porque é Caim odiando Abel, são os descendentes de Caim odiando os descendentes de Abel, e os recebedores dessa carta não poderiam se assustar, ou esperar um tratamento VIP vindo do mundo, porque muitas vezes é isso que parece que o povo de Deus espera. O povo de Deus espera ser tratado de forma bondosa, de forma caridosa. O povo de Deus parece que muitas vezes quer ser adulado pelo mundo. Mas João aqui nos lembra que o único tratamento que o mundo quer dar ao povo de Deus é o tratamento que Caim deu ao seu irmão Abel. O tratamento que o próprio Cristo recebeu. Porque ele disse que o mundo me odiava porque as suas obras eram más. E vocês, nascidos de novo, filhos de Deus,
também vão ser odiados por esse mundo, porque as suas obras são boas. E o mundo vai olhar as obras do povo de Deus, o mundo vai observar o comportamento do povo de Deus e vai odiar o comportamento do povo de Deus. Vai desejar matar o povo de Deus, vai desejar perseguir o povo de Deus, porque essa briga, esse embate, ele é antigo. Ele começa com a queda dos nossos primeiros pais. Um ódio milenar do diabo contra Deus, do mundo contra Cristo e dos falsos mestres, no caso aqui na igreja, contra a verdade de Deus. Meus irmãos, o motivo do mundo ter tantas guerras, ter tantos problemas, conflitos, contendas, é porque o ódio domina o coração daqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não nasceram de novo não desfrutam de perdão, de compaixão, de misericórdia, do amor verdadeiro. Por isso, meus queridos, o mundo sempre vai odiar os filhos de Deus, sempre irá perseguir os filhos de Deus. Então você vai chegar, você vai afirmar que Cristo é o único caminho, que todas as outras religiões são falsas. O mundo vai falar: eu odeio vocês por causa desse discurso. Eu quero destruir vocês por causa desse discurso. Vocês vão falar por aí, o povo de Deus vai falar: olha, não tem como, é pecado, é abominação, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. O mundo vai falar: odeio o seu discurso. Isso é um discurso de ódio. Eu odeio vocês. Esse vai ser o tratamento constante que o mundo vai dar ao povo de Deus. Não adianta, meus irmãos, achar que vai ser diferente quando afirmarmos questões de moralidade, questões éticas. Todo o tempo nós seremos odiados. E aprendemos isso hoje de manhã, que nós somos um povo odiado. Um povo odiado a ponto de sermos assassinados por aqueles que nos odeiam. Vimos relatos aqui pela manhã de irmãos sendo perseguidos, espancados até a morte, pelo simples motivo de serem filhos de Deus. E o mundo odeia todos aqueles que são filhos de Deus. Então não fique espantado. Não há por que você ficar espantado, ficar assustado quando o mundo odeia você, quando o mundo persegue você. Somos luzeiros nesse mundo, refletindo a luz do Senhor Jesus, do mundo que vive em trevas, um mundo de obras más. Então vão olhar para você e vão desejar matar você. Muitos não vão conseguir, não vão ter coragem, mas eles odeiam no seu íntimo cada um daqueles que professam a fé no Senhor Jesus, aqueles que são filhos de Deus, porque as nossas obras incomodam aqueles que praticam obras más. O Senhor Jesus foi assim, foi perseguido, porque as suas obras eram boas, porque ele obedecia ao Pai, e isso incomodava os líderes religiosos da época, a ponto de, olha só, tramarem a sua morte, assim como Caim também tramou a morte do seu irmão Abel. Meus irmãos, Caim é esse exemplo negativo, o oposto do que é esperado de um amor fraterno, o oposto do amor fraterno que somos chamados a praticar. E aí precisamos, lembrando qual é o teste do amor que João faz aqui, temos verdadeiramente então praticado esse amor do Senhor Jesus, dos filhos de Deus, ou temos vivido como esse oposto do amor, essa totalmente diferente do amor, esse ódio praticado por Caim e por seus descendentes? Então nós vamos para a segunda parte, porque o amor fraternal a gente conseguir ter evidências dele nas nossas vidas. Versículo 14 e 15 diz: olha, nós sabemos que já temos passado da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Como então posso saber de qual filiação eu faço parte? Porque essa é a pergunta que nós devemos fazer ao ler esse texto. Esse é o teste moral, o teste do amor,
que João tem feito ao longo da sua carta para aqueles seus ouvintes, porque o mundo está cheio de ódio, o mundo está quebrado pelo pecado, jaz no maligno, em trevas. Como então saber qual é a minha filiação? E aí nós percebemos que nesse mundo que existem pessoas de todas as tribos, povos e nações que podem ter certeza, que podem ter evidências de que são filhos de Deus, porque eles permanecem amando uns aos outros. Aqueles que passaram da morte para a vida. O amor aos irmãos é uma evidência de que nós estamos no Senhor Jesus e serve como fundamento dessa evidência, dessa segurança que nós podemos ter, que olha, estamos trilhando o caminho na Tua santa presença, fazemos parte da família de Deus, sou distinto do mundo. Essas são as evidências que nós podemos ter, porque João aqui, é importante frisar, não está falando que esse amor que nós demonstramos uns para com os outros é o motivo da nossa entrada na vida eterna. Temos aprendido que, na verdade, o Senhor Jesus nos resgata, nos regenera, e aí então nós passamos a amar uns aos outros, evidenciando assim o nosso novo nascimento, como foi dito no sermão anterior desse mesmo tema. Aquele que não ama permanece na morte, meus irmãos. Aqueles que não amam permanecem mortos nos seus delitos e pecados, como afirma o apóstolo Paulo. João, ao longo da sua carta, tem falado, olha, eles andam em trevas, eles não têm a verdade, não sabem para onde vão, são mentirosos, são filhos do diabo. Termos que ele usa para descrever a condição de todos aqueles que não conhecem a Deus. John Wesley dizia que quem odeia seu irmão, e não existe um meio termo entre amar e odiar o irmão, é diante de Deus um assassino, pois cada grau de ódio é um grau daquele mesmo temperamento que moveu Caim a assassinar o seu irmão. O versículo 15 diz que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O raciocínio de João aqui é bem claro, não tem como fugir. O ódio de Caim resultou no assassinato de seu irmão. Falamos a respeito dessa relação entre ódio e inveja que é feita a partir desse relato de Caim e de Abel. E quando a gente considera a inveja, a gente lembra que Paulo diz que, olha, o amor não inveja, lá em 1 Coríntios 13. Inveja, meus irmãos, é uma forma de hostilidade, uma reação pecaminosa ao sucesso das pessoas à nossa volta, mas é muito mais do que isso também. Jonathan Edwards descreve a inveja como um espírito de insatisfação com a prosperidade e a felicidade dos outros e de oposição a elas, quando as comparamos com a nossa própria prosperidade e felicidade. As palavras inveja no Novo Testamento sempre apontam para a ideia de queimar por dentro, ferver por dentro, literalmente ficar turbinando por dentro, uma inquietação interna no nosso coração. E aí a gente entende então por que a inveja não é só apenas desejar o que a outra pessoa tem, mas é desejar o que ela tem, que é o pecado da cobiça, mas também ver ela perder tudo, ela ser destruída, que é o que aconteceu com Caim ao descarregar toda a sua raiva invejosa em Abel, matando de forma brutal. Esse é o motivo do porquê o reverendo Augusto Nicodemos diz que, olha, o que odeia é um assassino em potencial. Porque ao longo das Escrituras nós vemos essa ligação, quando fala lá em Gênesis capítulo 27, versículo 21, que passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção, com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. A gente sabe na história que depois ele se arrepende, mas a gente vê que esse ódio invejoso vai fervilhando o coração de quem odeia, a ponto de planejar a sua morte. E outros exemplos nas Escrituras mostram que foram concretizadas mortes assim, assassinatos assim. Absalão diz, os registros lá em 2 Samuel, que ele odiava seu irmão, e aí ele o mata, e ele executa o assassinato.
No Novo Testamento a gente vê Herodias falando que odiava João, e aí depois ela consegue tramar a sua morte. Meus irmãos, essa relação entre ódio e assassinato é de extrema importância, é de extrema relevância para cada um de nós. Não é sem razão que o Senhor Jesus diz que todo aquele que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quem odeia o seu irmão é um assassino em potencial e não tem a vida eterna, é o que João aqui nos lembra. Falta de amor, presença de ódio é um indicador de uma pessoa que não nasceu de novo. João está aqui nos lembrando e nos convidando à reflexão, porque esses não são filhos de Deus, não são herdeiros da vida eterna. O amor que devemos ter um para com os outros, meus irmãos, é totalmente oposto com essa odiosa conduta que Caim tem para com seu irmão. E após a ilustração de João, dessa relação dos dois irmãos, devemos sim nos perguntar, devemos sim examinar o nosso íntimo. Em meu coração, em minha vida, tenho experimentado amor fraterno ou tenho sido dominado pelo ódio e vivido como Caim? Na ilustração inicial, falamos dessas faíscas entre irmãos. E a gente sabe que entre crianças isso é bobo, eles estão lá, brigam um pouquinho, daqui a 5 minutos estão brincando de novo, ficam se perturbando, ficam provocando um ao outro, mas é que estão brincando, estão usufruindo da presença um do outro. Não é esse tipo de ódio, de intriga, de relacionamento conflituoso que João aqui está nos dizendo. É como João Calvino, ao comentar esse texto, diz: olha, o ódio reina nos filhos do diabo e mantém, por assim dizer, um lugar primordial em sua vida. Então nós devemos nos perguntar: o que tem movido as nossas vidas? O que tem movido os nossos afetos, os nossos relacionamentos? Ódio, o amor aos nossos irmãos, inveja, amarguras, rancor, desejo de vingança, o amor fraterno, amor como o Senhor Jesus nos amou. Porque aqueles que confessam a fé em Cristo, mas que vivem com ódio, amargura, desejo de vingança, rancor no coração, são lembrados, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, que nunca receberam uma nova natureza, não conhecem o amor de Deus, o amor do Pai, e nem tiveram esse amor derramado em seus corações. Precisamos, meus irmãos, avaliar, examinar com seriedade os nossos corações, porque fomos chamados a amar com amor fraterno, a praticar esse amor fraterno, uma atitude que é totalmente oposta à de Caim com seu irmão, um amor que é evidenciado por essa passagem da morte para a vida, das trevas para um relacionamento com Deus, com o nosso Deus Trino. E nós sabemos, e nós podemos saber que somos cristãos, porque demonstramos amor um pelos outros. E nós sabemos que essa capacidade não está em nós. Nós devemos reconhecer que todos nascemos debaixo do pecado, todos nascemos debaixo da influência de Caim, todos, como diz o apóstolo Paulo, éramos inimigos de Deus, vivendo vidas odiosas, até que tivemos um encontro, até que fomos alcançados pela graça do nosso Deus. E pela essa graça, por essa salvação, por essa ação sobrenatural do Espírito Santo, temos tido o privilégio, temos tido a oportunidade de sermos capacitados por Ele, para praticar, para viver de modo digno esse Evangelho, onde demonstramos amor fraterno, um amor uns para com os outros. Que essa seja, meus irmãos, a nossa prática comum aqui na nossa igreja, que essa seja a prática comum daqueles que vão chegar hoje na nossa igreja, serem recebidos na nossa igreja, e que nós também possamos amar esses irmãos que estão chegando na nossa igreja, que serão recebidos hoje,
com amor fraterno, não com ódio, não com vingança, como foi com Caim e Abel. Amém? Quarteto